falar de um tema técnico, mas eu acho que é um tema que eu vou tentar trazer para todos nós pensarmos um pouco, fazer reflexões importantes para entender um pouco mais isso, não só do ponto de vista médico, mas de um ponto de vista ético, moral, de um ponto de vista espiritual, que é a questão, né, daquelas patologias em saúde mental que são consideradas refratárias, né? A refratariedade, ela significa, na verdade, que um quadro clínico, necessariamente, ele não precisa ser só um quadro de saúde mental, que ele não responde a nenhum tipo de tratamento. Nós vamos encontrar dentro do trabalho médico inúmeros casos onde vários profissionais sérios, competentes, buscam atuar, oferecem terapêuticas diferenciadas, não só medicamentosas, mas uma terapêutica multidisciplinar, e que inúmeras vezes nós não conseguimos resultados positivos nesses tratamentos. Algumas vezes, quando a gente fala sobre isso para os nossos pacientes, as pessoas vêm com algumas falas, né, usando alguns termos técnicos, na tentativa de entender esses quadros, mas dando um sinônimo que não é sinônimo ao quadro, na verdade. Então, algumas pessoas falam assim, a refratariedade tem a ver com tolerância. Refratariedade não é tolerância. Tolerância é quando você usa um medicamento, isso é muito comum nas drogas que levam as pessoas à dependência química, né? Uma das características da dependência química é a tolerância. É quando você precisa, no mesmo indivíduo, aumentar a dosagem do medicamento para alcançar o mesmo efeito que o medicamento fazia até então. Então, você tomava um comprimido ou 5 ml de uma medicação e ela dava um efeito X. Esse efeito passa a não acontecer e para você ter o mesmo efeito X, você precisa passar a dar 2 comprimidos ou 10 ml de medicação e isto vai aumentando de tal forma, e no caso dos quadros de dependência química, né, quando você ouve dizer em overdose, o que acontece é que a overdose é quando a criatura chega a um ponto de dependência, tolerância tão grande, ele vai usando quantidades tão exageradas de remédio, que nesse processo as pessoas chegam a um determinado momento que a quantidade é tão grande que o organismo não resiste e a pessoa vai ao óbito. Mas isso não é refratariedade. Né? Outro termo que às vezes as pessoas usam, a refratariedade é resistência ao medicamento. Geralmente, quando a gente fala de resistência em medicina, a gente está falando da
ação, né, ou reação de micro-organismos aos medicamentos que são usados, aos antibióticos, aos antifúngicos, né, aos medicamentos que tratam, né, dos quadros parasitários, né? Então, esses micro-organismos, eles vão criando resistência ao efeito desses medicamentos. A refratariedade é, na verdade, uma doença da criatura que não responde aos medicamentos. Não é sob a ação desse sentido aí que nós estamos vendo. Outras pessoas perguntam assim, isso é a mesma coisa que falar de doença crônica? Não. Nós temos doenças crônicas, pessoas têm doenças crônicas, inclusive em saúde mental, em que a pessoa não é refratária. Ela, na verdade, tem um quadro que não há, né, no momento atual, uma cura para a doença. Mas ela toma o remédio e ela tem um alívio, um desaparecimento dos sintomas, mas ela precisa permanecer usando a medicação, porque senão os sintomas vão retornar. A gente lembraria aí, por exemplo, a hipertensão arterial. Os indivíduos hipertensos, geralmente, eles têm um quadro crônico, e nesse quadro crônico, eles vão precisar tomar antihipertensivos a vida inteira, né? E ficarem sem sintomas, tranquilos, mas com a necessidade de tomar remédio. Nós temos pacientes que têm, no quadro de saúde mental, uma doença crônica, como a esquizofrenia, como o transtorno bipolar, e tantos outros, e às vezes a pessoa, ela tem, né, esse quadro crônico, mas ela responde aos tratamentos medicamentosos. O que acontece, na verdade, na refratariedade é que o indivíduo usa uma variada... Desculpe, teve uma alteração aí da internet, né? Nós estamos aqui vendo que está para começar mais uma chuva mais forte aqui em Belo Horizonte, e vamos tentar ver se a gente consegue fazer tudo até o final tranquilo. Mas nós vemos que pessoas, né, têm esses quadros, mas elas respondem ao tratamento. Para vocês terem uma ideia, eu separei aqui 3 dados que eu queria compartilhar com vocês de quadros psiquiátricos, né? Transtornos mentais, desculpa, para a gente ver que o grau de refratariedade é muito alto. Então, as pesquisas, né, os estudos sobre refratariedade em saúde mental demonstram que 1/3 dos portadores de esquizofrenia não respondem aos tratamentos medicamentosos. Ou seja, de cada 10 pacientes, quase, né, 3,5 pacientes, se nós podemos dizer assim, não responde, é refratário aos tratamentos tradicionais. Então, nós diríamos de uma outra maneira que em cada 3
a probabilidade de um não responder a nenhum tipo de tratamento em esquizofrenia. Isso não é muito diferente no outro quadro muito comum, que é a depressão. Principalmente aqui eu estou falando dos transtornos de depressão maior, dos transtornos de depressão maior. E nesses casos, né, nessas situações, o número de refratariedade ele vai de 20% a 30% dos pacientes deprimidos. E os transtornos de ansiedade, que são extremamente comuns, o nível de refratariedade chega até 40%, ou seja, de cada 10 pacientes ansiosos, 4 não vão responder a nenhum tipo de tratamento medicamentoso. É muito interessante nesse contexto, né, a gente trazer para vocês como é que esse quadro vai se encaminhando. Então, como que esses quadros acontecem? Né? Na realidade, né, esses quadros, eles, às vezes, num primeiro momento, eles apresentam uma melhora inicial, depois retorna os sintomas e não volta mais a ter uma melhora. Então, esse é um caso que é muito comum. As pessoas levantam para a gente que tiveram uma pequena melhora e nessa tentativa, né, eles acreditavam que iam ter um bom resultado e logo depois desaparece essa oportunidade. Outros casos, desde o início, não apresentam nenhuma resposta. E a gente encontra na prática, eu já vivi isso algumas vezes com pacientes, em que você tem um quadro, né, que é um episódio, primeiro, a pessoa nunca teve nenhum problema, né, a pessoa nunca teve nenhuma dificuldade, e ela, de repente, toma um medicamento nesse primeiro episódio, então antes não existia. Há um protocolo de um tempo para usar o medicamento, retira-se o medicamento, ela volta a ter um novo episódio, não precisa ser próximo, mas depois, já não responde ao mesmo remédio que você usava. E mais do que isso, e posteriormente a isso, né, você vai introduzindo outros medicamentos e não consegue o mesmo nível de resposta. Não há um resultado positivo nesses quadros, nessa situação. Quando a gente levanta isso, né, qual que é a explicação que a medicina teria para isso? Dentro do ponto de vista médico, e depois nós vamos ampliar essa observação, mas dentro do ponto de vista médico, o que se entende, e nós sabemos que isto acontece, né, é que com o adoecimento há um comprometimento dos circuitos neurais, ou seja, os caminhos que os estímulos nervosos vão fazendo, eles vão se comprometendo.
não acontece mais aquele caminho que trazia um quadro de saúde, e esse caminho, né, nesse caminho, a criatura começa a adoecer e essas alterações, ou porque o quadro é muito grave, ou porque se demora a começar o tratamento, ou porque o tratamento indicado é inadequado para o caso. Esses caminhos eles vão ficando muito alterados, essas alterações elas ficam muito fortes, né, que a gente diria nesse sentido para vocês entenderem. E aí, quando se usa o medicamento, há uma dificuldade de romper esses circuitos que já são corrompidos e não se consegue refazer os circuitos sadios. Então, isto seria a justificativa neuroquímica para o processo de refraternidade. Eu queria, nesse contexto, né, lembrar uma coisa que é muito comum, principalmente nos quadros depressivos, mas em todos eles acontece. A nossa experiência mostra isso. Que, geralmente, os quadros refratários, eles não respondem aos medicamentos, mas também não respondem às psicoterapias. Ou seja, o paciente não melhora com a medicação, mas o paciente também não melhora com a psicoterapia. Por quê? Nós vamos ver aí mais à frente algumas visões, algumas observações que a gente faz, mas do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da percepção das coisas, nós não temos ainda uma justificativa, uma explicação plausível para esses processos. Por que que acontece isso? Por que que o indivíduo não responde à terapia, não responde à psicoterapia e, mais do que isso, né, do ponto de vista mais integral do ser, ele também faz uma busca espiritual, um tratamento espiritual e não consegue resultados. Né? Como que a gente depois vai poder explicar essas coisas? Né? Todas as vezes que a gente está diante de um quadro de uma doença refratária, o profissional, né, nós temos aqui vários psicólogos, várias pessoas que estão ligadas à área de saúde, então o profissional ele tem que fazer 3 questionamentos e fazer 3 avaliações que são fundamentais. A primeira delas é a existência de interações medicamentosas. Muitas vezes, o que a gente aparentemente acredita que é uma refratariedade é que os medicamentos que a pessoa utiliza, e isso é mais comum em pacientes idosos, porque os pacientes vão ficando mais velhos, as pessoas, né? Eles vão tomando um maior número de medicação, essas interações podem reduzir os efeitos dos medicamentos, podem anular os efeitos dos medicamentos, como pode trazer um outro efeito novo que não tinha a ver
com o efeito nem de um nem de outro medicamento. Então a gente precisa fazer essa leitura. Uma outra coisa importante, né, é avaliar e buscar isso principalmente com os familiares, né, é sobre a disciplina do paciente para tomar a medicação. Nesses anos todos de medicina, eu aprendi que é muito complexo, é muito difícil, porque é extremamente comum pacientes não tomarem medicação, tomarem medicação errada, tomarem medicação de forma intermitente. E isso complica todo o caminho e todo o processo, né? Então, às vezes, o paciente diz que não melhorou, mas quando você vai ver, ele não fez o uso correto do remédio e nem fez o que você mandou, né? Então, às vezes, você pede para fazer uma terapia, ele não faz uma terapia. Você encaminha para ele fazer uma dieta para mudar o tipo de alimentação de maneira que auxilie no tratamento. Ele não faz. Você encaminha o paciente para um tratamento de acupuntura, um tratamento espiritual, um trabalho de mindfulness, e a pessoa não faz. Então, isto vai nos mostrar que a questão não é que a doença é refratária, é que o paciente, na sua indisciplina, ele não auxilia o tratamento como isso deveria acontecer. Outra coisa, né, são as comorbidades. Para quem não sabe o que é comorbidade, né, a comorbidade são presenças de outras patologias junto à patologia principal ou à patologia que o especialista está cuidando. Um caso muito claro. Às vezes você tem um paciente que realmente é deprimido. Ele está tomando a medicação corretamente, a escolha do medicamento é uma escolha adequada, mas o paciente é portador, ou ele nem tem esse conhecimento, mas ele já tem um quadro, né, de deficiência da tireoide, ele é portador de um hipotireoidismo, e se não tratar o hipotireoidismo, os sintomas da depressão não vão desaparecer. E às vezes, quando você trata simplesmente o hipotireoidismo, você descobre que um quadro que era aparentemente um quadro psiquiátrico era, na verdade, um quadro secundário a uma doença endócrina. Hoje, né, nós já temos testes que podem ser realizados que avaliam, né, alterações genéticas que atuam diretamente na ação, né, na possibilidade da ação dos medicamentos. Esses testes, embora não mais novos, eles às vezes não são muito acessíveis à grande maioria da clientela brasileira,
porque as pessoas têm muitas restrições financeiras e elas não têm condição de pagar o tratamento, o Sistema Único de Saúde não paga, a ANS não tem na sua tabela para que isso possa ser exigido dos planos de saúde, e esses testes, eles são feitos, o resultado é um pouco demorado, e também é importante a gente perceber que esses testes, né, eles precisam ser bem avaliados pelos médicos. Uma coisa que inclusive eu já vi, né, é que às vezes um medicamento que está na faixa da orientação de que ele pode ser usado, que o organismo recebe, né, e tem capacidade de metabolização adequada desse remédio, né, de absorção dele para o tratamento da criatura, que esses remédios, sendo dados em doses terapêuticas num tempo adequado de tratamento, eles não dão resultados. Né? Então, isso eu estou colocando porque há um tempo atrás, né, um repórter da Rede Globo, ele, né, publicou, porque ele teve um resultado muito positivo a partir desse teste, e isso foi colocado na mídia como, né, o paciente, né, teria um resultado milagroso a partir desses testes. Acompanhando colegas, vendo a prática, a gente às vezes consegue realmente lidar diferente com isso, mas nós não temos 100% de resultado a partir desses testes. Então isso me preocupa muito, né? Porque ele pode, né, eu não estou questionando a seriedade do profissional, ter feito isso porque aquilo foi muito importante, ele tinha uma depressão crônica e melhorou, né? Mas, né, isso acaba sendo utilizado de forma a trazer para as pessoas uma ideia de milagre. Né? E a indústria farmacêutica, né, o pessoal da área da bioquímica e todo mundo que mexe com esse tipo de pesquisa vai aproveitar essas informações para acentuar as coisas. Né? Só para lembrar, né, quem aqui tem um pouco mais de idade, quando apareceu o Prozac, né, que é a fluoxetina, o Prozac parecia que era o suprassumo do antidepressivo. Tinha se descoberto a quinta maravilha da medicina. Né? Apareceu isso no Fantástico, em todas as redes de televisão e essa coisa. E nós vemos, né, e com o progresso a gente viu isso, que ele era um bom medicamento, mas que ele não resolvia tudo. Então, isto, né, é muito importante quando a gente fala desses quadros que são desafiadores, que as famílias sofrem muito, que os pacientes sofrem muito, que há uma angústia, uma decepção, um tempo todo da família buscando um resultado extremamente positivo que não acontece.
E isso muitas vezes é direcionado ao profissional, porque a gente tem que arrumar um culpado, né? Eu falo que nos tratamentos médicos, o mordomo é o médico. É o médico que é ruim, é o médico que é um mau profissional, que indicou remédio errado, que não sabe dar a medicação, né? Não estou dizendo que isso não exista, não estou dizendo que isso não aconteça, né? Não é isso. Não estou defendendo esse lugar, só estou dizendo que essa postura é muito comum de se colocar isso e das pessoas avaliarem essa questão desse jeito. Do ponto de vista ainda médico, né, e daqui a pouco nós vamos ampliando aí as nossas visões, né, nós temos alguns fatores de risco para a refratariedade. Então, quem trabalha com saúde mental tem que ter a atenção voltada para essas coisas, né? E tem muita gente que, pelas próprias condições de trabalho, né? A saúde pública no Brasil, né? Embora ela tenha um modelo de excelência, na prática ela tem inúmeras deficiências que nós não temos que discutir aqui e que acabam comprometendo o tempo, a qualidade do trabalho. Isso não é justificativo para a gente não trabalhar direito, mas as pessoas recebem determinadas pressões, determinadas condições de trabalho. Para quem não sabe, né, um profissional que atende, né, na rede pública, ele tem que atender tantos pacientes em tantas horas, e esse número, muitas vezes, ele compromete o tempo da avaliação e do lugar. Mas a gente tem que primeiro saber uma coisa, é a duração do episódio. Quando a gente fala de duração do episódio, eu gostaria de começar de um lugar antes. É quando que adoeceu e quando chegou no médico. Porque o tempo, o intervalo entre o surgimento dos sintomas e a chegada do paciente ao profissional, às vezes é longo demais. Em saúde mental, talvez seja muito mais longo que em outros casos, por causa dos preconceitos, como também acontece nos problemas, por exemplo, do aparelho genital masculino, né, que os homens, pelo medo do exame de toque, não procuram o médico, e quando chegam ao profissional, às vezes já numa idade avançada, muito tempo, esse indivíduo já é portador de uma lesão cancerígena maligna. E às vezes, com todo um comprometimento e uma dificuldade de tratamento. Em saúde mental, muitas pessoas, por preconceito, não chegam ao psiquiatra a tempo. Muitas vezes procuram um clínico que não tem uma formação especializada, então, às vezes, passa batido determinadas coisas. E quando o indivíduo começa a se tratar, esse tratamento, né, já é tardio. Então, aquilo que eu levantei para vocês, os caminhos comprometidos, né, da transmissão, né, neuronal, eles já estão comprometidos, já virou uma sequela, né? Para quem nos acompanha, para quem conhece saúde mental, há
uma abordagem, né, uma hipótese de visão que hoje é muito aceita, né, cada vez mais aceita, que um transtorno mental, ele assemelha-se no cérebro a um processo de inflamação. Então, se você machuca uma mão, né, tem um processo inflamatório e você não cuida e ele fica muito tempo, ele pode dar uma sequela nos movimentos da área comprometida. Então, quanto mais tempo a pessoa gasta para fazer um tratamento psiquiátrico, mais a probabilidade desse quadro se transformar num quadro refratário. Porque quando o indivíduo chega para o tratamento, a gente já não tem os recursos, a capacidade de fazer a mesma coisa. Há pouco tempo atrás, me enviaram um paciente do interior do estado de Minas, e esse paciente, o diagnóstico dele era esquizofrenia, ou é esquizofrenia, né? Só que esse paciente, ele tem atualmente mais de 40 anos. E ele apresentou os primeiros sintomas da doença com 19 anos de idade. E por uma questão da família, em especial da figura da mãe, que não aceitava que o filho dela era doente, e ela tinha uma interpretação toda mística daquilo que acontecia. E por causa dessa interpretação, a busca dela era só de uma abordagem espiritual e não de uma abordagem integral do indivíduo. Ele nunca tomou um medicamento, ele nunca foi tratado. Então, quando nós recebemos, e ela veio ainda procurando a gente por um tratamento que envolvesse as questões espirituais, quando ela nos procurou, eu falei com ela que a chance dele sair daquele quadro, daquele comprometimento grave, era mínima, porque ele carregava inúmeras sequelas da sua doença. Então, essa duração do episódio é um fator de risco. Outro fator de risco, né, é as sequelas neuroquímicas dos surtos, né, de cada surto, de cada crise, de cada episódio que a pessoa apresenta. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, né, e digo às pessoas para que elas aprendam quando eu faço palestras, quando eu ministro workshops, cursos, né, participo de congressos, que quanto mais cedo começar qualquer tipo de tratamento, menos risco, né, a gente corre de estar diante de um quadro que não responda ao tratamento. E mais do que isso, que as famílias e os pacientes precisam ter consciência que um tratamento psiquiátrico ele não pode ser interrompido a bel prazer, pela vontade do paciente ou da família. Que isso tem que ser acompanhado pelo médico. Porque a retirada abrupta dos medicamentos pode provocar uma nova crise, um novo quadro na pessoa. E nesse contexto, né, a pessoa
né? Ela, quando entra num novo surto, num novo episódio, numa nova crise, ela já entra na crise pior do que ela saiu anteriormente, e ela vai sair dessa nova crise com mais sequelas que ela já tinha. Então, nós temos que ter essa claridade, essa clareza da situação. Outra condição grave desse processo, né, é a severidade do episódio ou do transtorno. Quanto mais grave, quanto mais complexo é o quadro, né, mais chance de não responder os tratamentos. Nós temos um tipo de esquizofrenia, chamada esquizofrenia hebefrênica, onde os pacientes apresentam um quadro delirante, alucinatório muito grave, um comprometimento muito grave, e esses pacientes, eles, a partir do primeiro surto, eles já não voltam ao que a gente chamaria aí de normalidade mais. O quadro, ele já sai com uma sequela importante, e essa sequela vai só se agravando nos surtos que acontecem, porque muitas vezes, ou grande parte das vezes desse quadro, eles não respondem aos medicamentos. Mas, por exemplo, né, e isso a ciência não sabe explicar, embora ela constate, quando a gente fala de depressão, as depressões graves e as depressões mais leves têm maior chance de serem refratárias aos tratamentos do que as depressões moderadas. Então, nós vemos por aí, por exemplo, quadros de pacientes, né, que eles, aparentemente, a depressão deles é muito mais simples e seria mais fácil de tratamento e não respondem os tratamentos. É uma constatação do trabalho, mas a gente não sabe por que isso acontece. Pelo menos a medicina não tem essa clareza, né? Um outro grande fator de risco, né, é quando a gente percebe que um paciente, né, de primeira crise, primeiro episódio, não responde com nenhuma clareza, nenhum sinal, nenhum sintoma de mudança do quadro nas primeiras semanas do tratamento. Claro, se foi bem indicado o medicamento, porque se foi feito um diagnóstico errado, provavelmente não vai ter um resultado adequado, porque não tem ali nada do que está acontecendo ou que deveria estar acontecendo de maneira tranquila. Uma outra situação muito interessante, né, são os fatores genéticos, né, que nós já falamos, né, que precisam ser avaliados, mas que também não dão resultado 100%. Né? E um outro fator de risco importante, né, é um diagnóstico errado com um tratamento inadequado. E isso vai levar a uma maior sequela e isso vai agravar a situação da criatura. Alguns fatores de riscos ainda precisam ser lembrados, que nós já dissemos. A presença das comorbidades. Há uma clareza, né, em muitas pesquisas que os quadros de depressão, de esquizofrenia, quando tem muitos sintomas ansiosos,
a chance de responder pior aos remédios é muito maior. Depois nós vamos falar disso daqui a pouco. Quando há presença de outros transtornos psiquiátricos, né, que se associa que o indivíduo tem um transtorno esquizofrênico, mas também tem um transtorno obsessivo compulsivo, o indivíduo é um portador de um transtorno bipolar, mas ele tem síndrome de pânico. Esses quadros, a chance de serem refratários é muito maior, né? E quando, ao lado de um transtorno mental, você tem um transtorno de personalidade. Lembrando as pessoas que nós não temos tratamentos médicos para o transtorno de personalidade. Embora ele seja incluído no Código Internacional de Doenças, é incluído no DSM-5, né, que é o Manual de Estatística e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, nós, né, temos, né, clareza que o transtorno de personalidade não é uma doença, né, é um comprometimento da forma de manifestação do ser, do seu temperamento, do seu caráter, se transforma em personalidade, né, que ela é anormal, né, diferente do que acontece normalmente na sociedade, com um comprometimento sério da relação dessa pessoa consigo mesmo e com os outros, né, e com situações muito graves, como é os casos das psicopatias, né, os transtornos psicopatas, os sociopatas. E nesse caso das comorbidades, a gente encontra muito paciente com transtorno de humor e transtorno de personalidade borderline, e isto realmente aumenta a refratariedade dos quadros. Então, como que a gente, né, pode entender esses quadros refratários? Então, a medicina tradicional, né, ela levanta essa questão das sequelas neuronais, que cada vez mais isso fica claro, né, as evidências vão mostrando isso. Nós temos esses testes genéticos que alguém aí nos perguntou. Depois nós vamos voltar aí às perguntas que estão aí só para esclarecer aquilo que nós não esclarecemos ainda, né? Nós temos aí essas alterações genéticas, elas também fazem parte da explicação. Uma explicação clara, né, é que como nós não temos um conhecimento adequado, né, da funcionalidade do cérebro, os medicamentos, eles atendem determinadas questões neuronais, mas eles não têm eficácia em todos os circuitos neuronais, e isso seria uma forma de justificar esse quadro. Uma outra situação que é evidente, que são os tratamentos inadequados, é o risco de se fazer monoterapia, e quando falo em monoterapia não é mais de um medicamento, é quando você trata o indivíduo de uma só forma, ou medicamentosa, ou com psicoterapia, numa abordagem mais ampla, com um tratamento só espiritual. Esta separação, né, esse esquartejamento do tratamento do indivíduo, isso facilita a refratariedade. Não só a refratariedade medicamentosa, mas como a refratariedade da psicoterapia, como nós vimos aí que as pesquisas nos mostram.
Mas o que a gente pode e é importante falar aqui para vocês? Eu queria, trazer uma percepção pessoal desse meu trabalho, da minha experiência, de tudo que eu fui vivendo e fui aprendendo, trabalhando com saúde e espiritualidade. Primeira coisa, muitos tratamentos não resolvem, porque na realidade, na intimidade da pessoa, ela não quer melhorar. E esse não querer melhorar, eu não estou falando de uma coisa consciente, de uma coisa inconsciente. Não querer melhorar, porque no seu sentimento de menos-valia, ela não se vê merecedora de sair daquela situação que ela interpreta como castigo, como um sofrimento merecido. Ela não quer melhorar, porque a doença dela traz a ela e o ambiente familiar principalmente ganhos secundários importantes. Eu me lembro de acompanhar um adolescente, um pré-adolescente, que tinha um problema de comportamento sério e que nada que era feito para ele melhorava. E um dia ele deixou escapulir numa consulta que ele tinha muito medo dele melhorar e o que iria acontecer? Porque o pai e a mãe estavam separados, ele não aceitava aquela separação e enquanto doente, os pais se juntaram para cuidar dele. Nesse contexto, a doença era um presente. Um presente como? Um presente dentro desse contexto de que ele queria que os pais estivessem juntos. Muitos pacientes não melhoram porque isso acontece muito com os idosos, porque quando eles melhoram, eles deixam de ter atenção da família. Eles ficam jogados ao lado. Enquanto ele sente dor, enquanto ele está ansioso, enquanto ele está deprimido, que ele está pensando em morrer, ele permanece naquele contexto, naquela situação, sendo alvo de atendimento, sendo alvo de acompanhamento, sendo alvo de todas essas coisas. E tem pessoas, e eu estou dizendo, não é porque eu ouvi dizer, é porque a gente acompanha e ouve os pacientes, e muitas vezes, quando eles veem, eles já liberaram essas informações, em que eles permanecem doentes, porque aquilo é uma forma deles castigarem alguém que eles acreditam que lhes fez muito mal no âmbito da família e que a pessoa está sofrendo ou está tendo que cuidar dela mesmo sem querer, e esse sofrimento ele usa como um instrumento de vingança, uma vingança ruim, porque ele também não melhora. Eu me lembro de uma paciente que me disse,
eu vou, né, morrer assim, porque assim eles na minha família vão aprender a me respeitar, a cuidar de mim. Eu me lembro de uma paciente que planejou todo um processo de suicídio e suicidou, e ela fez todo um projeto de vingança, né? Dentro da sua estrutura familiar, né? Ela tinha um filho alcoólatra, com distúrbio de personalidade, que agredia, e ela vivia um imenso sofrimento, e um outro filho que é o que cuidava, mas que reclamava muito da situação, e ela esperou esse filho que cuidava viajar de férias. E naquela época não havia celular, a gente não tinha muita facilidade de contato, para ele não poder interferir e interná-la. E a internação dela, se acontecesse, teria que ser involuntária, com autorização, e o filho alcoólatra não se envolvia nisso porque ele só agredia. E ela preparou um suicídio de maneira que quando o filho chegou em casa, ela tinha amarrado a corda num lugar que ele abriu a porta e encontrou ela morta. E ela deixou a mesa com a refeição, com o almoço, que ele mais gostava, com um recado. Hoje eu te dei duas felicidades. O almoço que você gosta e você está livre de mim para sempre. Então, são situações, né, que a gente vê, né, a complexidade dessa resistência, né? Mas nós não podemos nos esquecer, dentro dessa visão, né, de um comprometimento espiritual também, né? Muitas vezes, dentro de uma abordagem reencarnacionista, né, é um processo de culpa, né, onde o indivíduo não se permite perdoar, né, não se permite perdoar, né, porque ele conscientemente se acha uma criatura má e que não permite ficar livre dessa situação. E nesse contexto ainda, né, as pessoas podem perguntar para a gente assim, mas teria também um processo de obsessão espiritual? Poderia ter, sim. Né? Eu já vi muitos casos dentro do Hospital Espírita André Luiz, que os espíritos apareciam na reunião para xingar os médicos, que tinham tomado uma outra solução que não era o medicamento, e naquele caso era a eletroconvulsoterapia, e que aquilo tinha perturbado, porque eles tinham recursos espirituais de impedir a absorção do medicamento no trato gastrointestinal, e com isso a pessoa não conseguia, né, responder aos tratamentos que eram feitos para eles. Então, são abordagens muito diferentes, né? E esses casos, né, deixa eu ver aqui se alguém nos pediu algumas situações, algumas perguntas. Alguém nos perguntou se a gente tem live sobre alcoolismo, a gente tem live aí sobre dependência, né? Mas envolve o alcoolismo, a gente acredita. Algumas já estão no nosso canal no YouTube, né? Que é de saúde mental e espiritualidade. Nós estamos colocando, reeditando lives nossas que estavam aí no YouTube espalhadas, as nossas lives que nós estamos fazendo, inclusive essa vai para o YouTube
brevemente, né? Até porque nós tivemos o problema aí do som, eu tive que desconectar e reconectar para fazer, e com isso a gente perdeu uma parte para colocar no Instagram, não temos condições de guardá-la hoje, mas brevemente a palestra toda vai para o YouTube. Então você pode certamente encontrar, né? Alguém nos perguntou aqui, né? Esses testes também podem ser feitos pelo paciente com uso crônico de drogas? Pode, mas eu não sei o que estaria sendo feito, porque esses testes não é para localizar os medicamentos do organismo. É para mostrar as alterações que a gente tem no metabolismo, né, das substâncias, do ponto de vista genético, que altera, né, a absorção, o efeito, aumenta os efeitos colaterais da criatura, e não para isso, né? Se o que está perguntando é para ver que tipo de droga que as pessoas usam, isso aí são outros testes, outras situações, né? Eu queria aproveitar, né, para falar aí um pouquinho do nosso curso. Eu sei que o Andrei entrou aí, não sei se ele continua aqui. Vamos ver se eu consigo, se o Andrei estiver aí, se a gente consegue entrar com ele aqui. Eu não sei como. Vamos ver se ele está aqui. Não sei ainda, vamos ver lá, Andrei. Não estou localizando ele agora. Mas eu queria lembrar que estão abertas as inscrições para o, né, o combo da ajuda, como é que nós chamamos, para a quinta turma, né, da arte da ajuda, que é um curso ministrado pelo Andrei, e a segunda turma do curso é como ajudar familiares e cuidadores de portadores de transtorno mental. Essas inscrições podem ser feitas, né, no site do Andrei. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui para quem quiser. Andrei Moreira. .com.br. Aqui, publicar, né? Então tá aqui. Para quem quiser, nós temos informação no Instagram, e nós temos aí também, né, no Instagram o telefone da Évila, que coordena a equipe que administra esse trabalho do Andrei e que está administrando o nosso curso. Então vocês podem entrar em contato com ela e ela, né, vai dar informações para vocês. É um combo de um trabalho, né, que nós tivemos aí um resultado muito bom, um retorno muito bom. Nós fomos publicando aí várias colocações, várias declarações dos nossos alunos no nosso Instagram sobre esse trabalho. Então, nós estamos agradecendo, lembrando a todo mundo que terça-feira que vem nós estamos aí de volta com mais um assunto, e agradecemos a todos, desejamos uma boa noite, um beijo no coração de todo mundo, e nós em breve vamos estar com essa palestra
no YouTube para vocês poderem indicar todo mundo. Na hora que a gente tiver com ela lá no YouTube, nós vamos pedir para a equipe colocar aí para informar pelo story ou pelo feed que ela já está postada lá. Um beijo mais uma vez para todos vocês. Fiquem com Deus.